Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos presentes neste culto, para louvar o nome do Senhor Jesus, nosso pastor Ziel, que Deus continue abençoando ricamente. Você que trouxe a sua Bíblia, por bondade, segundo livro dos Reis, capítulo 19. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 19. A partir do versículo 14. Segundo Reis, capítulo 19, versículo 14, diz: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obras de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, sê servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos diante da história de Senaqueribe, este rei da Síria, que intenta agora invadir Judá. Nós sabemos que o reino do norte, ele nesta época já não mais existia, pois a Síria também já havia destruído o reino do norte. Agora Judá, o reino do sul, também está sendo ameaçado por Senaqueribe, o rei da Síria. E a Bíblia diz que este rei, quando intenta invadir Judá, ele manda alguns dos seus soldados, do seu general, comandante, para ir até Judá intimidar o rei Ezequias. E a Bíblia diz que quando esses generais chegam em Judá, começam a falar acerca dos feitos de Senaqueribe. Tudo que Senaqueribe havia dito a eles, eles passaram ao rei Ezequias, para que o rei Ezequias cedesse o seu território, entregasse a vitória e fosse servo de Senaqueribe. E a Bíblia diz que o rei Ezequias, ele começa então a rasgar as suas vestes. Ele ora a Deus, mas antes de orar a Deus, ele manda os seus mensageiros irem até o profeta Isaías. E quando os mensageiros chegam até o profeta Isaías, eles dizem, pedindo para o profeta orar, porque grande era a vergonha que estava caindo sobre Judá. E a Bíblia diz que Deus então ouve a oração do profeta Isaías e manda o profeta ir até Ezequias dizer a ele que Senaqueribe não entraria em Judá. A Bíblia diz que enquanto Senaqueribe estava em outro campo de batalha, ele ouve a história, ou os mensageiros voltam até ele dizendo que Ezequias não se renderia, que Judá não iria se render. Foi então que Senaqueribe agora escreve cartas para mandar ao rei Ezequias. E diz a Bíblia que quando Ezequias recebe novamente as cartas, e desta feita as cartas eram mais pesadas, pois as palavras eram mais duras. Quando o profeta leu, quando o rei leu estas cartas, onde dizia que o rei da Síria já destruiu vários deuses, onde dizia que o rei da Síria já havia vencido muitos reinos, destruído muitos deuses, agora diz a Bíblia que o rei Ezequias, ele pega a carta e não pede mais para o profeta Isaías orar por ele. Ele pega as cartas e diz a Bíblia que vai até o altar de Deus, estende as cartas e começa a orar ao Deus dos céus.
Meus queridos irmãos, observe que na primeira vez o rei Ezequias pediu para Isaías orar por ele. Agora o rei Ezequias vai até o templo e vai orar a Deus. E é interessante o conteúdo da oração de Ezequias, pois Ezequias vai dizer: Senhor, é bem verdade que o rei da Síria já invadiu muitos reinos, já destruiu muitos deuses, mas é verdade que eles não são deuses, são obras feitas de mãos, são obras de madeira, obras de ferro, de cobre, mas tu, ó Deus, és Deus Todo-Poderoso, és Deus vivo e pode nos dar a vitória diante de Senaqueribe. A Bíblia diz que Deus então fala ao profeta Isaías, e ele imediatamente vai até o rei e diz: Ezequias, Deus ouviu a tua oração, e Senaqueribe não entrará, eu já disse, não entrará em Judá, mas voltará pelo mesmo caminho que veio. E é interessante, meus irmãos, porque Deus manda um recado para Senaqueribe. Deus vai dizer para Senaqueribe por meio do profeta Isaías: Senaqueribe, tu não sabes que os reinos que tu conquistastes, tu não sabes que as cidades que você demoliu, destruiu, tu não sabes que foi eu quem permiti. Eu estava permitindo você entrar nas cidades, eu estava permitindo você entrar nos reinos, eu estava permitindo você destronar os reis, eu permiti você comer daquilo que você não plantou, eu permiti você invadir cidades e aniquilar, mas agora, ó rei Senaqueribe, você foi longe demais. Eu vou colocar um anzol no teu nariz e um freio na tua boca, para que saibas que eu sou Deus Todo-Poderoso e eu tenho controle da história nas minhas mãos. Senaqueribe não sabia que o controle da história está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Ele tem o controle da história, meus irmãos. É isso que ele está dizendo para o rei Senaqueribe. Tu não sabes que foi porque eu permiti, tu não sabes que foi a minha permissão, é porque na verdade tudo está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! A tua história está nas mãos de Deus. Aleluia! A tua vida está nas mãos de Deus. E eu te digo, você não vai cair. Eu te digo, vão restituir tudo que te roubaram, porque a tua vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Quem concorda com isto e crê nisto, levanta a mão e glorifica a Deus. Senaqueribe não sabia que ele não mandava em nada. Senaqueribe não sabia que ele não tinha o domínio de nada. Mas é Deus que tem o poder, Deus quem tem autoridade, Deus quem tem o domínio. Aleluia! Diz a Bíblia, meus irmãos, no livro de Daniel, que Nabucodonosor se envaideceu, e Deus disse através do profeta Daniel: Deus vai te tirar do trono e vai te colocar para comer capim, para que tu saibas que Deus tem o domínio, Deus tem o controle e que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia! Ele abate o exaltado, e ele exalta aquele que se humilha. Ele tem o controle de tudo. Senaqueribe não sabia que quem tem o controle é Deus. Senaqueribe também não sabia, meus irmãos, que Deus jamais podia ser comparado com os deuses pagãos. Senaqueribe teve a infelicidade de comparar o Deus dos judeus com os deuses de madeira, os deuses de ferro, os deuses de cobre. Ele vai dizer ao rei Ezequias: não confies tu primeiro no rei do Egito, que é uma cana quebrada, que quem se encostar nele corre o risco de furar a mão. Também não confie no teu Deus. Não pense você que o teu Deus vai te livrar. Onde estavam os deuses das demais nações que eu aniquilei? Onde estavam os deuses das demais nações que eu destruí? E quando Ezequias vai orar com a carta aberta diante do altar, Ezequias vai dizer: Deus, tu és Deus vivo, que habita entre os querubins, te levanta, ouve a nossa oração e responde-nos, e todos os reinos saberão que tu és Deus na terra. Oh, aleluia!
Senaqueribe teve a infelicidade de comparar o Deus, Criador dos céus e da terra, com um Deus de madeira. Não pode, porque o nosso Deus, meus queridos irmãos, é o Deus que criou os céus, que criou o mar e tudo o que nele há. É o Deus que conhece as estrelas e chama cada uma pelo seu nome. É o Deus que dividiu o mar vermelho em duas partes. É o Deus que fez as águas do Jordão baixar. É o Deus que fez águas amargas tornarem-se doce. É o Deus que faz pão descer do céu. É o Deus que fez uma rocha jorrar água. É o Deus que fez com que Israel atravessasse as muralhas de Jericó e cantasse o hino da vitória. Só quem adora este Deus esta noite, levanta a mão e glorifique a Deus. Oh, aleluia. Meus irmãos, Senaqueribe também não sabia que quem estava no trono de Judá naquele momento não era simplesmente qualquer um. Se nós lermos a história, nós vamos ver que quem estava em Israel, quando Israel foi destruído, era Oséias. E a Bíblia diz que a vida de Oséias foi uma vida bagunçada, foi uma vida desregrada. Mas quando você olha para a vida do rei Ezequias, a Bíblia vai dizer como era a vida deste homem. Basta nós lermos, meus queridos irmãos, os versículos de número do livro do 2 Reis. A Bíblia vai dizer que este rei, por nome Ezequias, ele tinha 25 anos na época, quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi seu pai. Este tirou os altos, quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe clamavam Neustã. No Senhor Deus de Israel, Ezequias confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Verso 7, assim foi o Senhor com ele. Oh, aleluia. Senaqueribe não sabia que quem estava sentado no trono de Judá não era qualquer um, mas era um homem que tinha comunhão com Deus. E aqui entra um grande diferencial. Aqui está um grande diferencial. Porque Senaqueribe não sabia que ninguém toca naquele que tem comunhão com Deus. Ninguém toca naquele que tem intimidade com Deus. Não era qualquer um. Não, quem estava no trono era Ezequias, o homem que destruiu os altos, o homem que destruiu os ídolos, o homem que se apegou à lei. Ele amava a lei de Deus, ele amava o Senhor. É tão verdade isto, que quando ele adoeceu, Isaías chegou até ele e disse: Ezequias, coloca a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. A Bíblia diz que mesmo deitado, ele virou para a parede e orou a Deus, dizendo: ah, Senhor, ser servido de te lembrares de que eu andei diante de ti em verdade, em sinceridade e em inteireza de coração. E a Bíblia diz que antes do profeta sair do palácio, Deus fala ao profeta Isaías: volta, e diz para ele que eu vou fazê-lo viver, ele vai sair desta cama. Oh, meus irmãos, Senaqueribe não sabia que quem estava ali era este homem que tinha intimidade com Deus. E quem tem intimidade com Deus, ninguém toca. Quem tem intimidade com Deus está protegido. A Bíblia diz que quando Daniel foi para a Babilônia, decretaram então que não se podia pedir nada a ninguém a não ser ao rei. Mas a Bíblia diz que Daniel não olhou para este decreto. Diz a Bíblia que Daniel foi orar, como ele costumava fazer. Daniel tinha comunhão com Deus, e 3 vezes ao dia ele orava. E quando viram que esse Daniel orava, eles então foram até o rei e disse: rei, tu falastes que ninguém poderia pedir nada a não ser para ti? Pois é, Daniel está pedindo ao seu Deus. E a Bíblia diz que o rei amava muito a Daniel, mas era um decreto. Pegaram então Daniel e jogaram na cova dos leões.
Nós temos agora um homem que tem intimidade com Deus, que está sendo jogado na cova dos leões. E diz a Bíblia que ele foi jogado lá. E o rei foi para o seu palácio. Ele tinha tanta intimidade com Daniel que ele não comeu nada durante a noite. Ele não ouviu música e ele não dormiu. E diz a Bíblia que no dia seguinte, logo pela manhã cedo, o rei vai até a cova e chama: Daniel, servo do Deus vivo, a quem continuamente serve. Oh, aleluia. Crente que é crente tem que dar testemunho em todo lugar. Crente que tem comunhão tem que tem que mostrar comunhão em todo lugar. Servo do Deus vivo, a quem continuamente serve. Dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu serve, ter podido te livrar da boca dos leões. E diz a Bíblia que Daniel grita: vive, ó rei, para sempre. Deus mandou um anjo e fechou a boca do leão. Oh, aleluia. Esse é o Deus que te guarda, esse é o Deus que te ajuda, esse é o Deus que te vê, esse é o Deus que te consola, esse é o Deus que nós devemos ter intimidade com Ele, o Deus que fecha a boca dos leões. Oh, aleluia. Diz a Bíblia que jogaram os 3 rapazes na fornalha. Ananias, Misael e Azarias caíram dentro do fogo. Mas tinham intimidade com Deus. E como eles tinham intimidade com Deus, o rei olhou e disse: nós não jogamos 3 no fogo? Sim, majestade. Como eu vejo 4, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Deus desce na fornalha para te ajudar, Deus desce na cova para te salvar, porque esse Deus é poderoso. Só quem pode adorá-lo nesta noite o faça, em nome de Jesus, amém. Eita glória.